Olá para você que está aí me ouvindo. Esse é o Por Favor Me Leve, um podcast sobre conteúdos audiovisuais que nos transportam para uma outra dimensão. E quando eu falo uma outra dimensão, é aqueles filmes que levam a gente para uma nova realidade, dá aquela relaxada, a gente consegue dar umas boas risadas e ser transportado para um momento mais tranquilo, de paz, enquanto a gente está assistindo o filme. Eu sou Daniel Batista e, como eu tinha comentado no episódio passado, vamos conversar um pouco sobre filmes LGBTs, sendo que a gente tem como premissa conversar sobre materiais audiovisuais LGBTs que tenham finais felizes. E hoje eu tô trazendo o filme Happiest Season, que no português a gente tem como tradução Alguém Avisa. Esse filme está disponível na plataforma de streaming da Hulu e a ideia dele é ser um filme de Natal com um casal lésbico sendo um casal protagonista e tendo nele um pouco de comédia, um pouco de romance e um drama para poder dar uma alavancada nessa história. A gente descobre que o casal principal é formado pela Mackenzie Davis, que é conhecida como Harper na história, e a Kristen Stewart, a nossa eterna Bella de Crepúsculo, que interpreta nesse filme a Abby. As duas elas têm um relacionamento sério e elas moram juntas, sendo que a ideia da Abby é de dar um passo a mais nesse relacionamento na noite de Natal, depois que ela é convidada para participar da festa de Natal com a família da Harper. Um ponto que a gente também acaba descobrindo é que a Abby, ela perdeu os pais aos 19 anos e por conta disso, ela acaba não gostando muito de comemorar o período de Natal, porque ela acaba lembrando da sua família e o momento feliz que ela tinha com seus pais. E aí ela acaba tendo alguns flashbacks de quando ela convivia nesse momento de Natal e acaba sentindo falta dessa convivência com a família dela que ela acabou perdendo. A gente vê a Harper convidando a Abby para participar da sua festa de Natal junto à sua família, para que elas possam passar essa virada de véspera de Natal para o dia do Natal juntas e dessa forma a Abby possa pedir em casamento a Harper, sem que ela saiba ainda na história. É legal a gente também ver que a gente tem um contexto da família da Harper que é um contexto um pouco conservador. A família da Harper ela é envolvida com questões políticas, no caso o pai dela, e o pai dela está concorrendo a um cargo eleitoral. E aí, por conta disso, as aparências é um ponto muito importante, levando ao quesito de que todo mundo da família da Harper tem que conviver como se fosse um pouco de passando a imagem de perfeição, o que gera alguns conflitos entre as próprias irmãs da Harper com ela, e isso faz o enredo da história dar uma movimentada. A gente tem alguns pontos muito interessantes, que são a forma como a Harper ela age junto à sua família e como as coisas se desenrolam, porque no meio do caminho a gente descobre que a Harper não contou para a sua família que ela é lésbica e está num relacionamento sério com a Abby. Então, por conta disso, quando elas chegam na casa dos pais da Harper, as duas fazem uma viagem de carro e ao chegar lá, a família da Harper acaba sendo, entre muitas aspas, acolhedora com a Abby, mas sempre relembrando que ela é uma mulher órfã, o que se torna um pouco chato, porque mostra um ponto que não necessariamente uma pessoa que perdeu seus pais há algum tempo tá querendo ser relembrada o tempo inteiro. E aí a gente vê que a Abby, de todas as formas, tenta dar a volta por cima em relação a isso e ser uma boa companheira e concordando em se manter escondida por algum tempo até o dia após o Natal, onde elas iriam juntas contar para a família sobre o seu relacionamento. Um ponto diferencial do filme é que esse é um filme básico de clichêzão de Natal, onde a gente vê como protagonistas um casal lésbico e que ele é retratado de forma rotineira, como um casal que a gente vai ver no dia a dia de forma super natural, o que é muito importante, porque a gente consegue se ver ali naquele momento
passando tanto pelos momentos de perrengue, que muitas das vezes quando a gente tá um pouco mais novo e ainda não saiu do armário, a gente vê aquela representação de como que isso acontece junto à família, assim como a gente também vê o outro lado do relacionamento com uma outra pessoa que também é parte da comunidade LGBT e como que muitas das vezes esse perrengue acaba sendo em conjunto para poder ajudar uns aos outros. A ideia do filme de trazer um casal lésbico para protagonizar um filme de Natal, clichêzão, é incrível, porque a gente consegue ver que essa também é uma possibilidade para os filmes de Natal que a gente vai encontrar todo santo ano sendo feito nos Estados Unidos. Porque no período de Natal a gente sempre acaba vendo algumas coisas como filmes de Natal, a música da Mariah Carey voltando para os trending topics, e a gente sempre também vê os enredos que a gente costuma estar em contato, que são, na maioria das vezes, protagonizados por casais héteros. Durante esse período em que a Harper e a Abby elas estão de volta na cidade natal da Harper, a gente acaba entrando em contato com alguns relacionamentos antigos da Harper. Tanto um relacionamento hétero como um relacionamento lésbico que ela já teve, com os personagens do Connor, que é o ex-namorado dela, e também da Riley, a ex-namorada dela do período de escola, que é representada pela Aubrey Plaza. A gente encontra nesse filme também a presença da Jinx Monsoon com a Ben Della Creme, num momento em específico em que a Abby, que é interpretada pela Kristen Stewart, está conversando com a Riley, a ex-namorada de escola também da Harper. E os dois começam a conversar sobre como foi a vida da Riley no período de escola junto com a Harper. E a gente começa a entender um pouco a dinâmica de como que é esse relacionamento e de como que foi a história da Harper quando ela era mais nova. Um personagem que traz o alívio cômico para essa história é representado pelo John, que se chama Dan Levy na vida real e que ele é representado como o melhor amigo da Abby. A gente vê o John constantemente fazendo questionamentos para o formato de relacionamento que a Abby está querendo ter com a Harper, com o quesito de que a gente vê muitas das vezes o patriarcado, como ele mesmo traz no filme, querendo ter um relacionamento mais sério, monogâmico, e ainda assim a Abby, ela quer ter isso pra si junto com a Harper. E aí a gente tem alguns momentos em que o Dan Levy, ele traz aquele alívio cômico, fazendo os questionamentos e trazendo um pouco de alegria para a história. A gente vê um exemplo dele quando vai cuidar dos pets da Abby, da história. E aí a gente constantemente vê os momentos que ele liga para Abby enquanto ela tá tendo toda essa vivência com a Harper. E aí ele acaba sendo, na verdade, o braço amigo dela que vai estar sempre ali do lado para dar aquele suporte. Uma outra personagem que a gente acaba vendo na história, que ela traz um pouco daquela ideia de ser um pouco estranha, tentando trazer um pouco de diferença naquele contexto de perfeccionismo que a família tem, é a personagem da Jane, a irmã mais nova da Harper. E, por um outro lado, a gente vê a Sloane, que é a irmã mais velha da Harper. E aí a gente tem um contexto de diferenças ali naquela família, que a Sloane e a Harper acabam tendo uma convivência de rivalidade e a Jane acaba ficando um pouco para trás nesse processo, um pouco excluída dessa ideia de família. Mas a gente também precisa lembrar que a Jane, ela é uma presença muito importante ali naquela família, porque ela acaba trazendo um pouco de alegria pro meio. Mesmo com toda aquela estranheza que muitas das vezes a gente acaba vendo nela, a gente acaba percebendo também que ela é um pouco do alívio de alegria que a família pode ter devido a esses momentos de pressão para vender o perfeccionismo que a família precisa expor. Partindo para um aspecto mais técnico do filme, a gente encontra que o filme ele foi produzido em 2020. A gente tem como diretora e escritora a Clea Duval e o IMDb tem como nota 6,6 de 10.
Acho que essa nota ficou um pouco mais abaixo do que ela poderia, do que o filme poderia receber, porque é um filme muito legal, mas ainda assim, do contexto como um todo, eu acho que ele é um filme super legal para poder ser visto e super indico. Procurem ele aí no Hulu para vocês conseguirem assistir. Ele tem como classificação 14 anos e é um filme muito legal para você poder assistir junto com o mozão, a mozão, com qualquer pessoa, ver também em família, porque é um filme muito tranquilo e que dá para todo mundo assistir junto. É isso, pessoal. Eu termino aqui mais um podcast do Por Favor, Me Leve. E eu espero vocês no próximo episódio. Até mais!